Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 21 de abril, feriado no nosso país, mas nunca é feriado para rezarmos juntos, para meditarmos a Santa Palavra de Deus. Quero saudá-lo, você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você também que nos acompanha pela Rádio Maria, que a Palavra de Deus possa, aos poucos, tomar conta da sua vida, ajudá-lo no processo de conversão, para mais e mais fazermos um caminho pascal de fidelidade ao projeto de Deus, de testemunho, como o Espírito Santo pede de nós. O texto do Santo Evangelho desta quinta-feira é de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. É a sequência do texto de ontem. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, ontem acompanhamos a aparição de Jesus ressuscitado aos dois discípulos de Emaús. Um deles chama-se Cleofas, o outro não sabemos o nome. Os dois então voltaram correndo a Jerusalém e foram anunciar aos outros aquilo que eles experimentaram no caminho e na casa ao chegar em Emaús. E aí acontece a aparição de Jesus aos 11, mais esses dois que chegaram de Emaús. Eles contam à comunidade dos discípulos reunida em Jerusalém, eles contam tudo aquilo que aconteceu no caminho e na casa, e como eles reconheceram que era Jesus ressuscitado por meio da palavra proclamada que fez o coração arder e por meio do pão partilhado que abriu os olhos para a experiência do ressuscitado e para a missão. Pois bem, o primeiro elemento do texto de hoje é a aparição do ressuscitado, que gera terror e medo, mas ao mesmo tempo gera alegria e maravilha. E Jesus dá duas provas de que ele é Jesus ressuscitado. A primeira prova é o toque, tocai em mim. E a segunda prova é comer diante deles. Vejam então estes versículos 36 a 43. Jesus Cristo apareceu
aos 11, juntamente com os discípulos de Emaús, e fez a saudação pascal por excelência: a paz esteja convosco. O primeiro grande dom do Cristo ressuscitado é a paz. Eles então ficam cheios de terror e de medo e pensam ser um fantasma. O versículo 38 complementa: eles estão preocupados e cheios de dúvida no coração. Percebam então estes 5 elementos: terrificados, cheios de medo, pensam ser um fantasma, estão preocupados e têm dúvidas no coração. É esta a situação dos discípulos neste início catequético da experiência do ressuscitado. Jesus então começa o processo mistagógico, catequético, para que os discípulos façam a experiência de encontro com o ressuscitado. Jesus então fala das suas mãos e dos seus pés: sou eu mesmo, e pede que os discípulos toquem nele. Aqui é importante já uma primeira clarificação. O Cristo ressuscitado tem um corpo. O Cristo ressuscitado tem memórias. O Cristo ressuscitado tem uma história por trás de si. O ressuscitado é o crucificado. E existe uma corporeidade que dá a identidade do ressuscitado. Obviamente, é uma corporeidade glorificada, é um corpo glorioso, mas é uma corporeidade por meio da qual se pode identificar que é Jesus Cristo, e por meio desta identificação se conecta, a comunidade cristã se conecta com toda a história anterior, com a pregação do reino, com as curas, os milagres, a expulsão de demônios, Jesus que tirou pessoas da sarjeta da vida, libertou, perdoou, conviveu com os impuros, com os pecadores, com as mulheres, com as crianças, com os jovens. E, obviamente, o elemento central é a sua morte na cruz. Então percebam que o corpo glorioso de Jesus permite que ele seja identificado com Jesus de Nazaré, com Jesus Cristo, que pregou o reino de Deus e passou a vida toda fazendo o bem e, sobretudo, morreu na cruz para nos dar vida. Esse é o primeiro elemento. Jesus ressuscitado não é um fantasma. Ele pode ser identificado. E um segundo elemento que Jesus utiliza de modo catequético para comprovar que ele não é um fantasma é que Jesus come diante dos seus discípulos. Comer e permitir que o seu corpo seja tocado são 2 elementos fundamentais, são provas da corporeidade e da identidade do Cristo ressuscitado, identificado com o crucificado e com a história de Jesus de Nazaré anterior. Mesmo assim, eles ainda não podem acreditar plenamente. Há um misto de sentimentos confusos. Eles estão de tal modo alegres, maravilhados, que não conseguem ainda chegar a uma maturação de fé e ainda não creem plenamente no Cristo ressuscitado. O segundo elemento do texto, a segunda parte do texto, versículos 44 a 48, nós podemos dizer que aqui Jesus se dedica à missão. O cumprimento da Escritura acontece por meio da sua ressurreição, mas também da sua morte e agora da igreja que pelo mundo afora inicia o processo da pregação. Jesus então diz que quando ele ainda estava no mundo, historicamente, ele já havia anunciado aos discípulos tudo aquilo que iria acontecer. Não somente ele teria dito tudo isso, mas que estavam se cumprindo as profecias presentes na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Infelizmente, os discípulos ainda não tinham compreendido, à luz da fé, aquilo que o Antigo Testamento anunciou sobre Jesus Messias. Como é bonito esse versículo 45. Jesus então lhes abre a inteligência da fé, para que, por meio dessa inteligência educada na experiência da fé,
compreenda-se plenamente a Escritura Sagrada. E aí, o elemento final do texto de hoje é uma síntese do querigma. O Cristo sofrerá e ressuscitará, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, a começar por Jerusalém, e as pessoas que estão no grupo de Jesus, discípulos e discípulas, se tornam testemunhas de tudo isso. Aqui, portanto, há uma dobradiça muito importante. Ao abrir a inteligência da fé dos seus discípulos e discípulas para compreenderem, à luz do passado, à luz da pregação presente nos salmos, nos profetas e na lei mosaica, de tudo aquilo que foi dito sobre a vinda do Messias, Jesus, na verdade, abre-lhes também o futuro, a pregação da igreja primitiva que se abre a partir de Jerusalém. E aqui é muito importante compreender o papel de Jerusalém na obra lucana. Vocês recordam, a obra lucana se trata de o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Onde é que começa o Evangelho de Lucas? Em Jerusalém. Zacarias está no templo de Jerusalém. Aí começa o Evangelho. Onde termina o Evangelho de Lucas? Em Jerusalém. A morte e a ressurreição acontecem em Jerusalém. Onde começa o livro dos Atos dos Apóstolos? Em Jerusalém. Onde termina o livro dos Atos dos Apóstolos? Nos confins da terra, até Roma e para além de Roma. É fundamental, então, ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas, e recebereis uma força, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, na Galileia, em Antioquia da Síria, na Ásia Menor, na Grécia e até os confins da terra. É uma beleza imensa aquilo que diz Lucas. A obra lucana, na verdade, é uma grande pneumatologia. É a força do Espírito Santo que faz com que a palavra se espalhe pelo mundo afora. Senhor Jesus, abre-nos a inteligência da fé para compreendermos as profecias da Escritura e, sobretudo, para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Homens e mulheres que no início estão terrificados, cheios de medo, cheios de dúvida, pensando que Jesus seja um fantasma, aqueles que ainda não creem, mas mesmo assim estão cheios de alegria e maravilhados, no final do texto de hoje se abrem à missão. Jesus não é um fantasma. Ele tem uma identidade. Ele pede para ser tocado. Ele come diante dos seus discípulos. Mas, sobretudo, ele confia à igreja uma missão: ler as Escrituras e interpretá-las à luz do evento pascal, à luz da ressurreição. Para quê? Para que os discípulos e discípulas do Senhor sejam testemunhas do querigma, testemunhas do ressuscitado, a partir de Jerusalém até os confins da terra. Você é testemunha dessa grande e bela boa notícia. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. De homens e mulheres medrosos e terrificados, a homens e mulheres cheios de entusiasmo, cheios da inteligência da fé, cheios de ousadia, de parresia, para o anúncio do Evangelho pelos 4 cantos do mundo, para o testemunho do reino, onde quer que estejamos. Um grande abraço. Até amanhã. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.